Às vezes meu tempo de oração, ou na torre, eu paro tudo e no silêncio deixo sem nenhum som. E não é porque não há movimentos que Ele não esteja ali. Na nossa vida é assim também. Alguns momentos da nossa vida nós queremos manifestações grandes e tremendas, mas Deus se manifesta nas coisas pequenas também. A única coisa que Deus deseja de nós é que Ele deseja ser percebido por nós. A palavra de Deus diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele deseja ser percebido, porque quando nós o percebemos na história e na vida, então o ambiente muda, a nossa vida muda, os nossos sentimentos mudam, as nossas células começam a vibrar, e a gente começa a entrar em sintonia com o céu. Porque no céu, eu fico pensando que às vezes a gente acha que no céu é uma monotonia tremenda. Mas quando a Bíblia diz que quando nós formos para o céu, os anjos em adoração, os 24 anciãos, e diante do trono, as vozes em adoração, estão sempre declarando: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E assim, queridos, nós temos nos aproximado de Deus. Eu creio que como igreja nós estamos vivendo um tempo novo. Mas esse tempo ele não pode ser apenas buscado, percebido por partes da igreja. Nós devemos viver isso em unidade. Porque quando há unidade na terra, aquilo que está no céu desce para a terra. E quando nós desejamos aquilo que está no céu, em unidade na terra, o céu se conecta com a terra. E nós começamos a experimentar o céu na terra. Mas precisamos fazer isso juntos. Precisamos tirar do nosso meio toda a divisão de pensamento. A sua incredulidade precisa ser colocada por terra. A sua religiosidade precisa ser colocada por terra. Querido, nós precisamos nos render a Deus e a sua palavra. E precisamos nos render àquilo que o Espírito Santo deseja fazer a esta igreja. Um dia eu pedi perdão à igreja, mas eu também fiz uma declaração nesse dia, que esta igreja estaria sob o domínio e o governo do Espírito Santo, e nós não mais dirigiríamos a igreja conforme os nossos gostos, desejos e vontade, mas de que tudo que tivéssemos que buscar viria dele. E nós começamos o ano dizendo que se a nuvem movesse em Israel, era sinal que tinham que desmontar todo o acampamento e seguir a nuvem, e que este ano nós precisaríamos andar debaixo totalmente do comando do Espírito Santo de Deus. Isso significa que nós precisamos nos permitir ser dobrados. Nós precisamos nos permitir ser convencidos pelo Espírito Santo de que é Ele quem está fazendo todas as mudanças nessa igreja.
não somos nós que estamos mudando. Um dia, quando eu estava lá na Coreia, em um momento ajoelhado, um pastor que nem me conhecia, em oração, profetizou e revelou algumas coisas do ministério dessa igreja. E depois, sentado no saguão do aeroporto, em alguns momentos com ele é pastor de uma igreja de 5.000 membros em Londrina. E eu perguntei como foi que aconteceu na igreja dele. Como que uma igreja de 250 membros se tornou uma igreja com mais de 5.000 membros? Ele disse: pastor, e eu deixei com que o Espírito Santo dirigisse a igreja e comandasse a igreja. E eu deixei ele comandar porque eu abri mão, porque a igreja era do jeito que eu queria. E ele começou a fazer. E eu disse: pastor, é isso que está acontecendo na minha igreja. As coisas estão acontecendo no meio do povo. Eu não entendo muito o que está acontecendo. Ele disse: deixe o Espírito Santo agir. Deixa eu dizer para você, se eu como pastor dessa igreja não tenho direito de moldar essa igreja ao meu desejo e à minha vontade, nem você. Essa igreja não é do jeito que você quer, que eu queira, porque ela não é do jeito que nós queremos. Ela precisa ser do jeito que o governo do Espírito Santo de Deus deseja. E a prova maior é que daqui a algum tempo nós vamos nos lembrar de cada palavra profetizada aqui, e vamos olhar para trás e vamos ver o seguinte: que é só por Ele e é só por meio dele que todas as coisas vão acontecer. E quando todas as coisas acontecerem, os últimos a serem convencidos cairão de joelhos e se renderão a Ele, porque é só Ele que fará isso. Nós já somos uma prova viva da manifestação de Deus nessa cidade. Nós não queremos ser igual nenhuma igreja. Nós não queremos ser parecidos. Nós queremos ser do jeito que Ele quer que a igreja seja. E para isso, querido, você é o canal, eu sou o canal, nós somos o canal. Porque assim como Ele fala comigo, Ele fala com você, Ele fala com cada um de nós. E Ele vai colocando cada um no seu lugar, para que a igreja funcione como Ele quer. É interessante ver como Deus já tem agido aqui. É interessante ver as manifestações do Espírito Santo neste lugar. É interessante ver como Deus fez. Outro dia eu fiz uma visita a uma igreja, e eu me vi na figura do pastor, e vi a nossa igreja há 20 anos atrás. E Deus me fez olhar e ver, para mostrar que as mudanças que Ele fez aqui, foi Ele que fez. E quando eu olhei a igreja, eu vi a igreja, numa cidade semelhante à nossa, um pastor de 29 anos de ministério como eu, uma igreja como a nossa, com 62 anos de organização, mas uma igreja ainda que não é relevante. Deus deseja fazer algo muito grande.
E nós estamos entendendo os propósitos de Deus nesse mês de janeiro. Passamos e começamos nesse final das 5 mensagens, vivendo a plenitude de Deus. Falamos sobre vivendo a plenitude de Deus na adoração, vivendo a plenitude de Deus na comunhão, através das células, através daquilo que Deus está gerando nas células. Falamos sobre a plenitude, vivendo a plenitude de Deus no serviço, ou seja, estou aqui para servir, para ajudar o próximo, para fazer, para realizar a minha vida, servir aos propósitos de Deus. E a 4ª mensagem, vivendo a plenitude de Deus, falamos sobre ministério, é isso? Discipulado, 4ª mensagem. Ou seja, todos nós, a palavra de domingo passado é: todos nós fomos feitos para nos tornar semelhantes a Cristo. Então todos nós estamos num processo, até que Cristo seja formado em nós, até que nós sejamos parecidos com Ele. E a palavra de hoje é vivendo a plenitude de Deus em missões. Você quer saber o que significa isso? É preciso que você nessa noite, você entenda que o que significa missões. Eu quero que você abra sua Bíblia em João 17:18, diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, Jesus está dizendo, eu também os enviei. A quem Jesus enviou? A quem Jesus enviou? Diga, a mim. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está fazendo a sua oração. Ela foi lida ontem pelo ministro Franklin. E veja só, assim como tu me enviaste ao mundo, Jesus está fazendo uma oração. Ele está orando ao Pai. E quando ele está orando ao Pai, ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Jesus está dizendo: eu enviei cada um deles. Deixa eu contar uma história para você. Ela é fictícia, ela não é verdadeira, mas ela ilustra muito bem o que precisamos entender nessa noite. Quando então Jesus Cristo, deixando os discípulos ali, a Bíblia diz que ele subiu aos céus, e ele deu uma ordem aos discípulos dizendo: olha, fiquem no cenáculo, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus disse para eles: permaneçam ali. Então a Bíblia diz que Jesus subiu aos céus. Então essa história diz assim, que quando Jesus chegou nos céus, o arcanjo Miguel perguntou para ele: Senhor, e agora? E Jesus perguntou: agora o quê? E agora? Como que vai acontecer? O que vai acontecer? Jesus disse: mas acontecer o quê? Ué, como que eles vão continuar? Como que nós vamos trabalhar para ganhar as pessoas? Jesus disse: não, eu deixei lá embaixo 11 discípulos. Eu deixei uma igreja reunida, eles estão reunidos em um cenáculo, esperando o momento em que eles serão revestidos de poder. E Jesus então, dizendo para ele, disse: olha, eles vão continuar o que eu fiz, eles irão dar continuidade àquilo que eu fiz. Então Jesus começou a contar a Miguel as grandes coisas que aquelas pessoas iriam fazer, e como o Evangelho chegaria até os confins da terra, e como o Evangelho iria alcançar o mundo. Então o arcanjo Miguel perguntou para ele: Senhor, e se eles falharem? Então Jesus olhou para o arcanjo Miguel e disse: eles não podem falhar.
eu não tenho uma outra estratégia. Eu não tenho um outro jeito de levar o Evangelho. Eu não tenho um outro jeito de levar a salvação. Essa é uma história fictícia, mas que ilustra muito bem. Deus está atuando no mundo, e Deus está atuando no mundo através da igreja. Nós somos a continuidade daquilo que Jesus Cristo começou a fazer aqui. A Bíblia diz que Ele começou a curar, Ele começou a andar entre as pessoas, e a Bíblia diz que Ele estava ali para restaurar vidas, para colocar os homens de pé, para incutir nos homens a salvação, o desejo de conhecerem a Deus. Então quando Ele foi, a Bíblia diz que Ele não deixou a igreja sozinha, mas Ele mandou o Consolador. Diga para o seu irmão: você tem um Consolador. Diga para o seu irmão: você tem o Espírito Santo. Diga para o seu irmão a maior verdade: o Espírito Santo é espírito de poder. Querido, eu quero dizer para você que o Espírito Santo é espírito de poder. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A palavra poder, recebido através da ação do Espírito Santo, vem da mesma palavra dínamo, do dínamos, vem da mesma palavra dinamite, vem como se fosse uma explosão. Há algo de Deus gerando dentro de nós que nós ainda não entendemos. Deus quer ativar dentro de nós um poder tão grande, maior do que o poder da bomba atômica. Deus quer gerar esse poder, mas esse poder tem um propósito. Esse poder não é apenas para ilustrar, para ser visto, mas esse poder é para realizar uma obra que Ele começou, e que Ele não pôde terminar, e que Ele só pode terminar através de você e de mim. Isto é missão. Deus está atuando no mundo, quer que você se junte a Ele. Deus quer que você tenha tanto ministério no corpo de Cristo, mas Deus também quer que você tenha uma missão no mundo. Diga ministério. Diga ministério. Igreja. Diga missão. Mundo. Então Deus quer que você tenha ministérios, seja envolvidos nos ministérios, mas Deus também quer que você tenha uma missão. Por quê? Porque ministério é um serviço junto aos que creem, mas a missão é um serviço para aqueles que não creem. Querido, não pense que a vida cristã é uma vida sem sentido. Não pense que a vida cristã é uma vida sem propósito. Não pense que a vida cristã é simplesmente viver assim. Eu vou para a igreja, ouço a palavra, sento lá, volto para casa, passo a semana inteira, eu volto para a igreja, ouço a palavra. Deus quer que esta palavra gere em você algo diferente. Porque ser apenas um ouvinte da palavra e não um praticante dela é tolice. Cumprir sua missão no mundo é um dos propósitos de Deus para a sua vida. A palavra missão tem a sua raiz na palavra latina que significa remeter ou enviar. Então, entendendo que missão é quando Deus da igreja lança para o mundo. Ou seja, quando nós nos reunimos aqui nessa noite Deus tem um propósito de impulsionar vocês para fora, porque amanhã, hoje mesmo, vocês vão ter contatos com pelo menos 10 pessoas. Ou seja, nós aqui saímos para ter influência em 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas durante a semana.
E o que eu recebo de Deus, o que eu faço? Ser cristão significa entender o seu chamado. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus entendeu nitidamente a sua missão, e nós nessa noite precisamos entender a nossa missão. Se nós não entendermos a nossa missão na terra, vamos viver uma vida sem propósito, sem sentido. Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar, vamos ler juntos? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Veja só, buscar e salvar. Assim como o Senhor me enviou, eu os enviei. João 18:37 diz assim: foi para falar a verdade que eu nasci e vim ao mundo. Jesus Cristo veio ao mundo para falar o quê? A verdade. E Ele nasceu e veio para trazer a verdade. João 12:46 diz assim, e esta eu quero que você leia comigo, porque eu quero que você profetize sobre a sua vida nessa noite. Olha só, João 12:46, eu vim como uma luz para brilhar. Vamos ler juntos? Eu vim como uma luz para brilhar neste mundo escuro, para que todos que ponham sua confiança em mim não fiquem mais na escuridão. Deixa eu dizer para você, você sabe o que significa ser cristão? Cristão significa pequeno Cristo. Você é um pequeno Cristo? Então vamos ler juntos, porque isso aí é com Jesus e é com você também. Eu vim como uma luz para brilhar neste mundo escuro, para que todos que ponham sua confiança em mim não fiquem mais na escuridão. Lucas 4:43 diz assim: olha, vamos ler juntos? Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para isso que Deus me enviou. Jesus está dizendo: Pai, assim como o Senhor me enviou, eu também os enviei. Então o que Jesus declara sobre Ele, nós podemos declarar sobre nós. E essa é a mesma verdade. Quem vai dar continuidade? Eu e você. Sua missão de vida é uma continuação da missão de Jesus na terra. Como igreja, nós devemos continuar aquilo que Jesus começou. Somos os mensageiros de Deus. Somos os mensageiros de Deus espalhados para espalhar as boas novas do seu amor, para proclamar os seus propósitos para o mundo. Cumprir a missão dele na terra é parte essencial de viver para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus na adoração. Eu vivo para a glória de Deus na comunhão. Eu vivo para a glória de Deus no serviço. Eu vivo para a glória de Deus no discipulado. E eu vivo para a glória de Deus em missões. Eu espero que você esteja bem conectado com aquilo que a gente tem falado esses 5 domingos. Eu quero analisar com você algumas coisas muito sérias hoje, importantes. Primeiro, para cumprir sua missão de vida, entenda que compartilhar as boas novas é sua responsabilidade. Diga, é minha responsabilidade. Diga, compartilhar as boas novas é minha responsabilidade. Diga, os anjos não vão fazer isso. Os anjos gostariam de fazer isso, mas Deus não lhes permitiu fazer isso.
cumpre a você e a mim proclamar a maior mensagem da história e da terra. E a maior mensagem é compartilhar responsabilidade. Compartilhar é a minha responsabilidade. Olha o que diz Ezequiel 3,18. Deus está dizendo: se eu anunciar que um homem mau vai morrer, e você não avisar esse homem para que pare de fazer o que é mal, e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador, e você será responsável pela morte dele. Estenda suas mãos para mim. Quando você chegar nos céus, Deus vai dizer assim: estenda suas mãos. Então Deus vai dizer assim: você lembra de fulano que cruzou o seu caminho, passou por sua vida, você o conheceu, você bateu um papo com ele, você falou de futebol, você falou de política, você até contou piadinha para ele, mas você não falou do meu amor para ele. Então ele vai dizer: eu quero o sangue dele que está nas suas mãos, porque ele foi para o inferno, porque ele esteve nas suas mãos, mas você o deixou morrer. Todas as vezes, diga, todas as vezes que eu olhar para as minhas mãos, eu vou entender que Deus vai requerer das minhas mãos o sangue das pessoas que eu tive contato com elas, mas que foram para o inferno. Isso é sério. Diga, isso é responsabilidade. O apóstolo Paulo se sentia responsável por pregar o evangelho. Então em 1 Coríntios capítulo 9 versículo 16 ele diz assim: se eu anunciar, ele diz, eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Diga, é minha obrigação. Diga, a minha obrigação é anunciar o evangelho. Diga, a minha obrigação é pregar o evangelho. E ele disse: ai de mim, diga, ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. A pergunta que eu faço: tem responsabilidade ou não tem? Ou você acha que ser crente é apenas vir e sentar aqui e ouvir o pastor pregar? Nós podemos falar de Cristo em tudo e sobre tudo. Nós não podemos perder a oportunidade, nós não podemos perder o momento, nós não podemos perder o timing. Existe um momento que Deus vai preparar o tempo inteiro. Deus quer resgatar aquilo que talvez você olha na vida das pessoas, está num momento de turbilhão, há um momento de podridão, há algo acontecendo. Você tem uma palavra de vida, você tem uma palavra de restauração, você tem uma palavra de milagre. Deus colocou sobre você uma responsabilidade. Você precisa compartilhar, querido. Tudo que você recebe, você se torna responsável, e Ele vai exigir isso de você. O apóstolo Paulo diz: eu não tenho direito. O apóstolo Paulo diz: eu não tenho direito de ficar orgulhoso porque eu prego o evangelho, porque é minha obrigação pregar o evangelho, é minha obrigação anunciar o evangelho. Deus tem nos chamado, queridos, para uma obra maior, algo muito grande. Queridos, imagina Jesus, Ele não andou mais que uma distância de 300 quilômetros. Jesus não tinha os meios de locomoção que nós temos hoje. Jesus não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje.
Jesus não tinha os meios para agilizar as coisas e tornar o evangelho muito mais rápido. Mas eu e você temos. Deus nos colocou em uma geração com a tecnologia. Hoje, agora, nesse exato momento, a palavra está entrando em muitos lares, em muitas casas online. O culto está saindo e todas as pessoas, há pessoas comentando a respeito do culto. Queridos, nós estamos vivendo num tempo propício para a pregação do evangelho. É minha responsabilidade pregar, é minha responsabilidade anunciar. Deus vai requerer isso de nós. Para cumprir a missão na minha vida, eu preciso entender que compartilhar as boas novas é um privilégio. Diga para o seu irmão, é um privilégio. É um privilégio. Compartilhar, diga compartilhar. É um privilégio. Os anjos queriam fazer isso, mas Deus não permitiu. Imagine os anjos começassem a aparecer e pregar o evangelho, todo mundo se converteria. Jesus orando diz: bem-aventurado aqueles que não me viram e creram em mim. Nós não vimos a Cristo, nós conhecemos a sua palavra, mas pela fé nós sabemos que Ele existiu, que Ele viveu, morreu e ressuscitou, está à destra do Pai e voltará mais breve do que você pensa. 2 Coríntios 5, 18, 19 e 20 diz assim: e Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. Esta é a mensagem maravilhosa que ele nos deu para transmitir aos outros. Somos embaixadores de Cristo. Terça-feira nós falamos o que é uma embaixada. Uma embaixada é um pedaço do território brasileiro lá nos Estados Unidos. Aquele local é propriedade do Brasil. Nenhum americano pode entrar lá sem ser convidado ou permitido. Os soldados lá dentro, a guarda lá dentro são brasileiros. Lá está o embaixador e a embaixatriz. Eles estão lá naquele lugar. E naquele lugar ali é um lugar do Brasil. Eles estão lá com a autoridade do presidente do Brasil. Nós estamos aqui nessa terra. A Bíblia diz que o mundo jaz no... Mas Josué diz: todo lugar que eu pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado. Mas a Bíblia diz que, olha, veja só o detalhe. Veja só. Quando eu entro num lugar, aquele lugar deixou de ser um lugar normal e comum. Mas aquele perímetro que eu entrei ali se tornou um lugar, porque agora eu sou o embaixador naquele lugar. Quando você entrar na sua casa, ela não é um espaço comum, porque ali estão os filhos de Deus com uma autoridade sobre aquele lugar. Interessante que o Saulo e a Elaine, lá no Monte do Fogo, eles ungiram o lugar. Então eles chegam cedo e ungem o lugar. E eles vão demarcando o território aonde as pessoas virão para o monte e vão orar. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles já encontraram cobras, os animais investiam sobre aquele lugar. Mas no momento em que eles declararam: este lugar agora é nosso, e aqui o povo de Deus vai orar, e eles colocaram um óleo naquele lugar ali. Nós podemos chegar lá, deitar na grama, orar à vontade, ficar à vontade, olhando para o céu, para as estrelas e orando. Os animais que estão lá embaixo não sobem, não atravessam, não tem cerca nenhuma. As vacas, os cavalos, porque é uma propriedade que não é nossa, eles não atravessam. Mas sabe por quê? Pela simples autoridade de dizer: nós estamos aqui, este território nos pertence agora. Diga para a pessoa assim: eu estou entendendo.
É isso que eu vou fazer na minha casa. Diga, é isso que eu vou fazer na minha casa. Uma vez uma mocinha disse para mim: pastor, eu moro numa casa, meu pai bebe, minha mãe, nossa, sai uma briga tremenda. Como é que eu vou exercer a autoridade dentro da minha casa? Como é que eu vou ter um espaço? Eu disse: você mora na área? Ela disse: não. Você mora na cozinha? Ela disse: não. E eu falei: onde você dorme? No meu quarto. Então eu disse: o seu quarto é lugar da sua autoridade. Unja as suas janelas, unja as suas portas e diga: não, esse perímetro aqui, este lugar aqui é lugar de paz. Ainda que a casa sejam dos meus pais, mas eu declaro que a partir deste lugar a paz vai reinar. A partir deste lugar o poder vai reinar. E comece a orar naquele lugar. E ela começou a orar. Ela falou: pastor, algumas coisas estão acontecendo. E eu falei: só começou. E ela foi obediente. Ela ungiu as portas, ela ungiu. E ela dizia: em nome de Jesus. Eu falei: só que não, música do mundo você não vai ouvir mais no seu quarto. Dentro do seu quarto não pode ter nada que contrarie a glória e a manifestação de Deus, mas exerça sua autoridade dentro do seu lugar. Compartilhar as boas novas é um privilégio. Deus nos deu um privilégio e nos colocou como embaixadores. Aonde nós estamos, nós somos embaixadores. Queridos, haverá a possibilidade das pessoas te procurarem para uma palavra de redenção, para uma palavra de salvação. Você é um embaixador. Diga, em nome de Jesus. Vamos orar, eu gosto de orar, vamos orar. E eu gosto de levar vocês a orarem, porque a gente sai da passividade. Mas eu percebo que muita gente fica de boca fechada. Sabe, porque quem faz você ficar de boca fechada é o diabo. Quem faz você ficar de boca fechada na hora que a gente ora, para não declarar o que declaramos aqui, são os demônios, que te aprisionam e não querem que você seja livre. E às vezes a incredulidade que gera no seu coração, porque você acha que dentro da igreja não tem gente incrédula? Tem. E essa é a razão que por muitas vezes não há milagres dentro da igreja. Incredulidade. Jesus não pôde fazer muitos milagres na sua terra porque havia muitos incrédulos. Diziam: não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho de José de Maria? Como é que ele pode curar? Como é que ele pode restaurar? E não pôde Jesus realizar ali muitos milagres. Então, querido, nós precisamos tirar essa religiosidade, porque a religiosidade é fria, mata. E nós precisamos tirar a incredulidade. Então, quando nós oramos no templo, quando nós oramos na igreja, quando nós oramos lá, Deus está ouvindo. E com fé, sua oração chega. E chegando, resposta vem. Então ora comigo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda não entendendo, mas sendo obediente, nesta noite eu faço uma declaração. Com os meus lábios eu declaro: eu conheço a minha autoridade. Eu sei que eu sou embaixador ou embaixatriz. Diga: eu sei que eu estou naquele lugar, na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, como embaixador ou embaixatriz. Diga: em nome de Jesus, eu não vou agir como uma pessoa comum, porque eu não sou comum. Eu não sou comum. Eu sou filho de Deus. Sou investido de autoridade. E Deus me chama de embaixador. E me comissionou a ser um representante dele naquele local. Então, em nome de Jesus, em todo lugar que eu for, eu vou estabelecer um perímetro para que o Espírito Santo possa agir sobrenaturalmente. Eu vou declarar: meus pés pararam aqui, ao meu redor, muros de fogo vão me cercar. E eu declaro: neste lugar o Senhor começará a agir. E a partir deste lugar, outros lugares serão alcançados, por causa do poder
do nome de Jesus. Ele já me investiu de autoridade, e eu recebo essa autoridade. Eu reconheço que o Senhor me declarou por verdade. Em nome de Jesus, nessa noite eu faço essa oração, não como uma pessoa comum, mas como um filho de Deus, investido de autoridade, em nome de Jesus. Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não é uma pessoa comum. Você não é um comum, você é um embaixador. Você é um embaixador. Querido, deixa eu adiantar, senão não termino o sermão. É um privilégio trabalhar em parceria com Deus. Não significa que você trabalha sozinho, mas você trabalha em parceria. Você é um representante de Deus nessa terra. Deus deixou você como representante legal. Você é um embaixador. Nós somos parceiros de Deus na construção do seu reino. E se você pedir, os céus descem à terra. Se você declarar, o poder desce. A igreja é a parceira de Deus na salvação de vidas. Entenda que Jesus já assegurou a nossa salvação. Ele já nos aceitou em sua família. Ele já nos deu o seu Espírito Santo. Ele nos tornou representantes dele no mundo e nos tornou embaixadores. Vou dizer algo mais com muita coragem. Diga assim: a maior autoridade desta cidade sou eu. Diga: a maior autoridade desta cidade sou eu. Diga: eu sou embaixador. Eu sou embaixador. Você está entendendo? Querido, você é um embaixador. As pessoas vão lhe procurar, as pessoas vão a você, as pessoas vão dizer: escuta, ora por mim. As pessoas vão dizer: eu preciso de uma palavra. Nós somos os parceiros de Deus. Terceiro, entenda que compartilhar as boas novas é uma oportunidade. Diga: oportunidade de mudar o destino eterno das pessoas. Não tem coisa mais extraordinária do que esta, de que uma palavra sua vai mudar o destino das pessoas. Sua missão fará diferença no destino eterno de outras pessoas. A sua missão é mais importante do que o emprego que você tem, é mais importante do que a realização pessoal sua, é mais importante do que os objetivos que você possa alcançar, é mais importante do que os títulos que você possa ter na sua vida. A sua missão está acima de tudo isso, porque ela é sobrenatural. Querido, as consequências de sua missão irão durar para sempre, eternamente. Uma palavra sua vai colocar uma pessoa no céu, vai tirar ela do inferno, vai mudar o destino dela. Deus está chamando pessoas para mudar o destino. Como é que você vê as notícias ruins? Diga: de hoje em diante, eu verei todas as notícias ruins como uma oportunidade de levar uma palavra de transformação, de mudança. Diga: eu posso mudar o destino das pessoas através de uma palavra de salvação. João capítulo 9, versículo 4 diz assim: todos nós devemos rapidamente cumprir as tarefas que nos foram entregues. Foi entregue por aquele que me enviou, pois resta pouco tempo antes que caia a noite e o trabalho chegue ao fim. A noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Há um tempo em que não terá mais continuidade. Não perca tempo. A vida é uma contagem regressiva. Não deixe as oportunidades passar. Queridos, você tem um testemunho da Andressa aí, querido? Você busca para mim no YouTube, testemunho da Andressa.
E coloca a imagem aqui que eu vou dizer para você. No pouco tempo que essa menina viveu, ela fez muito. Ela fez o que podia. Enquanto pode, e você pode, viva intensamente. Como você tem gastado a sua vida? Como você tem usado o seu tempo? Como você tem usado o tempo que Deus te deu? Achou, querido? Andressa com 2 S. Testemunho da Andressa. É uma menina. Achou? Exato. Tem quantos minutos? Deixa eu ver. 5 minutos. Apague as luzes, por favor. Tem coisas inexplicáveis. Tem muitas perguntas que nós vamos fazer a Deus. Por que que Ele a levou? Mas nenhuma das nossas perguntas ficarão sem respostas. Fica o exemplo de Andressa para a gente. Líder de célula, com 13 anos. Todos os dias, ela vivia o Evangelho. E você? No pouco que viveu, fez muito. Fez tudo o que podia. Enquanto pôde. E você? Como você tem gastado a sua vida? Como você tem usado o seu tempo? Maldito celular. Tecnologia de bênção para um lado, maldição para o outro. Nunca se perderam tanto tempo. Nunca uma geração foi tão contaminada por pornografia e tão corrompida com tantas coisas como a nossa. Mas é no meio dessa geração que Deus quer levantar pessoas que possam abrir mão de tudo isso para viver o Cristo que está aqui dentro. Ele quer viver. Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui, mas nós queremos viver. Nós queremos fazer o nosso gosto, a nossa vida, o nosso jeito, mas não queremos deixá-lo viver. O que seria da sua vida se você não tivesse encontrado o Evangelho? O que teria sido da sua vida se alguém não falasse do amor de Deus para você? O que teria sido a sua vida se alguém não lhe trouxesse a uma célula? Por que você tem resistência com células? Por que você não vai para a célula? Sabe por que você não vai para a célula? Porque você gosta de idolatrar-se a si mesmo e a sua vontade. Porque você se julga muito mais importante do que as pessoas que você poderia abençoar para levar para uma célula. Sabe qual é o problema? É que em vez de nós cultuarmos a Deus, nós estamos cultuando um Deus, nós mesmos. Nossa vontade, nossos interesses acima dos dele. Por que temos tantas dificuldades para cumprir e obedecer a palavra? Sabe por quê? Porque o velho homem dentro de você ainda manda em você. Por que você não vai para uma célula, mas você fica na sua casa, na frente do inferno de televisão, que não tem nada que preste? Por que estar na sua casa, no conforto da sua casa, é melhor do que estar num lugar de adoração e um lugar onde uma alma se convertendo ali, aquele dia já valeu a pena? Talvez é porque você é muito bom
Talvez porque você é o seu Deus. O seu Deus é você. Desculpa dizer isso para você, mas eu preciso dizer. Está na hora de parar, de brincar e ser crente. Está na hora de abrir mão desse velho homem, dessa velha mulher que está dentro de você aí, corroendo você, dos argumentos que te destroem, das suas filosofias que dominam sua vida. Você continua se justificando pelas suas vidas, pelas coisas que você faz, mas você não consegue ser convencido pelo poder do Evangelho. E você tem que ouvir o testemunho de uma menina de 13 anos para voltar para sua casa envergonhado e ir dormir pensando que a sua vida não tem valido a pena a viver, que a sua vida não vale nada, porque o que você vive para o Evangelho não é nada. Você passa a história sua sem falar do amor de Deus, quando alguém levou o Evangelho a você. Quem era você e quem seria você se o Evangelho não chegasse até você? Mas alguém se preocupou com você, alguém foi à sua casa, alguém falou do amor de Deus, alguém conduziu você para a igreja. Mas você é mais importante. Eu não estou aqui para passar a mãozinha na sua cabeça. Não busco sua aprovação. Não busco. Eu quero dizer para você o seguinte, querido. Mateus capítulo 24, 14 diz assim: e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade, e então virá o fim. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade, e então virá o fim. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que vai ser com você ou vai ser sem você, mas Ele vai cumprir, e o Evangelho vai chegar a cada criatura. Ou vai chegar com você, ou vai chegar com outro, mas vai chegar. A boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade, e então virá o fim. Ele vai terminar, e Ele vai dizer: esse é o fim. Todas as coisas têm um fim, inclusive a tua vida. Agora deixa eu perguntar para você, como você tem usado a sua vida? Como você tem usado a sua vida? Para os seus interesses ou para os interesses do reino? Deus não é Deus de lugares, Deus é Deus de pessoas. Ele se manifesta no lugar por causa das pessoas. Aquelas pessoas que atraem a sua presença. Ele se manifesta nas pessoas daquele lugar, para que elas transformem o lugar onde elas estão. Deus se manifestou em você, para que a partir de você, Ele se manifeste na sua família, na sua casa. Então glorifique a Deus, agradeça, diga: Deus, muito obrigado. Não saia daqui nessa noite, porque tem alguns que não gostam de ouvir palavras duras do pastor. Vão para casa com mimizinho, todo chorando. Você viu como que ele falou? Você viu como é que ele falou? Você viu que ele gritou? Queridos, agradeça a Deus porque você está aqui. Deus, obrigado porque eu estou aqui, eu estou ouvindo essa palavra, está mexendo comigo, está me sacudindo. É verdade, eu estou só preocupado com as minhas coisas, com a minha vida. Eu não estou mais preocupado com as outras pessoas, mas alguém se preocupou comigo, alguém me amou, alguém pregou o Evangelho para mim. Olha, eu dou graças porque eu estou aqui. Deus, obrigado porque eu estou ouvindo essa palavra. Eu vou sair daqui
correndo, porque eu quero fazer alguma coisa, eu quero pregar o Evangelho, eu quero cumprir a missão, eu quero fazer alguma coisa. Olha, Deus me usa, me use, me use. Querido, você não pode sair daqui de outra forma. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: disse Jesus: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, você não está sozinho, Ele é parceiro seu, Ele está com você, Ele anda junto, Ele já te deu toda a autoridade, e você só precisa obedecer. O resto é com Ele. É Ele quem vai colocar palavra na sua boca, é Ele quem vai colocar revelação no seu coração, é Ele quem vai mudar o ambiente, porque é Ele que é o desejoso maior de fazer isto acontecer. Ele só espera que você obedeça. Atos 1:8: mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, descer sobre vocês, e vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, em Mirandópolis, em toda a Judéia, na região, Samaria, estado de São Paulo, Brasil e até os confins da terra. Vão conhecer que neste lugar tem um pessoal cheio do Espírito Santo. Sabendo disso, qual vai ser a sua resposta nessa noite? Atos 20, 24 diz assim: o importante é que eu complete a minha missão. Diga para o seu irmão: eu não sabia, mas eu sei agora. Eu tenho uma missão e eu preciso completá-la. Olha lá, o importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Pastor, eu não tenho. Tem sim. Pregue o Evangelho, fale dele todos os dias, seja um missionário. E a minha missão, qual é a sua missão? Diga: a minha missão é anunciar a boa notícia da graça de Deus. Vamos orar agora nisso aqui? Diga: em nome de Jesus. Nessa noite eu entendo que eu tenho uma missão. Eu quero terminar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Em nome de Jesus, eu vou anunciar a boa notícia da graça de Deus. Eu sei que eu recebi o poder, eu recebi a autoridade. Eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. E em nome de Jesus, eu vou ser obediente. Em nome de Jesus. Você quer ver? Para vergonha nossa, hoje é o culto do pastor gastou 1h30 para dizer: ore por 5 pessoas, jejue por 5 pessoas, invista em 5 pessoas e as convide para estar aqui nessa noite. E talvez você esteja perguntando: mas a palavra foi só para mim? Mas querido, eu tenho uma palavra para você que está aqui nessa noite. A palavra que eu tinha para a igreja, ela já foi entregue. Eu tenho um gráfico que eu quero falar em 5 minutos para você. E eu vou, através de falar para você que está nos visitando nessa noite, eu quero falar para você o que Deus fez e deseja fazer na sua vida. Eu só preciso de 5 minutos. E em 5 minutos, para você que está nos visitando, eu vou ensinar a igreja como falar do amor de Deus. Para você que não conhece o Evangelho, coloque o primeiro
Primeira imagem, a sequência do final do sermão. Para você que está visitando nessa noite, eu queria dizer para você o seguinte, querido: Deus ama você de todo, com todo o ser dele. Coloca a imagem para mim, querido, está na sequência. Está assim, então você não renderizou. Está aqui na minha, está aqui, ó. Volta lá, que ela vai estar lá. Está na parte dos slides. Tem dois arquivos. Por favor. Preciso dessa imagem aí. Tem dois arquivos abertos. Dois arquivos. E um deles... Ok? Achou o outro arquivo? Deixa eu me comunicar com ele lá. Está em slides, sermão, domingo, pastor, está lá. Vivendo a plenitude de Deus em missão. Tem dois arquivos iguais. Em um deles está. Ok, deixa eu mostrar para você. O que eu queria que você visse era isso aqui. Está lá no arquivo, achou? Isso. Obrigado. Todos nós precisamos do que eu vou lhe dizer. Sem isso, do que eu vou lhe dizer, nós não vamos para o céu. Você pode querer viver da sua maneira para encontrar o céu e achar o céu, e não vai alcançá-lo se você não entender. Obrigado. Beijo no seu coração. Estava aqui suando frio, pensei que você não ia achar. O que eu quero explicar para você é o Evangelho, bem simples e rápido, em 5 minutos. Ali está você, um homem pecador. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de Deus. Sem Deus, nossa vida está fadada a ir para o inferno. E nós não vamos para o inferno porque Deus é rigoroso ou porque Deus é cruel. Mas nós vamos para o inferno por escolha nossa, por não escolhermos o amor de Deus. Então, do lado esquerdo você pode ver a morte. E este homem, ele deseja Deus, ele quer Deus. Então muitas vezes esse homem busca se encontrar com Deus e chegar até Deus através das boas obras. E através das boas obras ele não vai chegar até Deus. E ele constrói pontes para ir para o céu. E essas pontes que ele desenvolve por competência dele, por capacidade dele, por esforço dele. Mas isso não pode levar o homem até o céu. Então ele vai através da religião. E é por isso que os homens buscam a religião. A religião não pode colocar o homem no céu. A religião não é uma ponte segura para o céu. Então ele talvez queira viver a sua vida como um homem com muita moral. Ele diz: eu não vou pecar, eu não vou viver, não vou me distanciar. Mas ele ainda não tem Deus no seu coração. E isso é muito racional o que eu estou dizendo. A Bíblia diz em Efésios 2:1 que este homem vive fazendo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos. E a Bíblia diz que ele é filho da ira, porque sobre ele está a ira de Deus. E no final da sua vida ele vai para o inferno. Então Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Tudo que o homem faz, ele recebe algo. É como se fosse um pagamento. E tudo que nós produzimos gera morte.
Esse homem não pode se aproximar de Deus pelas boas obras, não pode ir para o céu através das boas obras, não pode ir para o céu através da religião, não pode ir para o céu através da moralidade. Mas Romanos 3:23 diz: todos pecaram, todos os homens estão debaixo disso. Então, pastor, como que eu faço? Como que eu faço para entregar minha vida a Jesus? Como que eu faço para ir para o céu? O que eu posso fazer? Em João 17:3, a Bíblia diz que ele diz: olha, para que onde eu for, eles vão também, eles possam ir também. Deus deseja que você vá para o céu. Jesus, no capítulo 14 de João, disse que Ele queria que os seus fossem para o céu com Ele. Um dia, todos nós vamos morrer. Um dia, a vida vai acabar. Mas nós temos uma alma eterna. E a nossa alma para onde irá? Então, futilidade das obras. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não existe um outro meio de ser salvo a não ser pela graça. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus me dá. Eu não mereço, mas Deus me entrega. Você, por seus próprios meios, por suas próprias forças e capacidades, você não tem condição de ser salvo. Mas é pela graça, é pela fé. E isso não vem de você, é dom de Deus. Não vem das suas obras, para que você não vá dizer: eu fui para o céu porque eu fiz, eu fui para o céu porque eu conquistei, eu fui para o céu porque eu trabalhei, porque eu lutei. Isso seria obras. Então coloca outro quadro para mim, querido. Só existe um único meio de você ir para o céu: um homem pecador, um Deus santo. De um lado a morte, do outro lado a vida eterna. Mas agora nós temos uma ponte de salvação. A Bíblia diz que há um só caminho entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Foi por isso que Ele veio, foi por isso que Ele morreu, foi por isso que o seu sangue foi vertido. Então a Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus entregou o seu Filho para que você não pereça, para que você não vá para o inferno, mas para que você seja salvo. Então Ele diz lá, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa: que conheçam a Jesus. E como conhecer Jesus? Através da fé, através da Bíblia. Atos 16:31 diz que não há salvação, não há salvação, porque só há um só Deus, um só Senhor. Não há salvação fora de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode te levar para o céu. Não existe uma medianeira, não existe uma mediatriz, não existe ninguém, não existe nenhuma outra pessoa que possa levá-lo ao céu, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. E a esse Jesus que nós ensinamos, a esse Jesus que nós pregamos, a esse Jesus que nós proclamamos e devemos proclamar.